Bom, vamos lá, pessoal. Então, agora na página 342, nós vamos falar sobre solução gráfica da equação. O que é a solução gráfica de uma equação? Exatamente o que nós fazemos lá na equação simples, do primeiro grau. Nós vamos fazer também com sistemas de equação. Que é o quê? É montar aquela tabelinha. Lembra quando eu comecei equações com vocês lá no 7º ano? Nós fazíamos uma tabelinha, sugeria valor para x lá de -2 até 2, aí cada tabelinha a gente colocava no gráfico, marcava os pontos e lançava no gráfico. Não é diferente na parte de sistemas de equações, tá? Só que nós vamos fazer isso com x e também com y, né? Nós estamos falando de sistemas de equação. Então, na solução gráfica, na página 342, está falando assim, ó. Para uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, há diversos pares de números reais que satisfazem a igualdade da equação, certo? Ou seja, nesse caso, existem diversas soluções possíveis, ok? Se considerarmos a equação x mais y igual a 2, é possível determinarmos alguns pares ordenados que são suas soluções. Além disso, podem representá-los como x e y, ok? Considerando essa mesma equação, é possível também escrever y igual a 2 menos x. Portanto, o par ordenado neste caso pode ser escrito como x, 2 menos x. Tá certo? Ou seja, o par ordenado x e y, que nós já atribuímos um valor para y ainda, ok? Dessa forma, para obtermos alguns pares que sejam solução dessa equação, basta atribuirmos valores reais a x e encontrarmos correspondente valor de y. Vamos observar essa tabela abaixo aí, ó. Vou reproduzir ela aqui na lousa, uma parte dela, tá? Então ela está dizendo assim, ó, temos uma tabela aí na horizontal, né? Onde nós temos 3 elementos aqui na primeira coluna dela aqui, ó. Nós temos x na primeira linha aí. Depois nós temos a equação que nós já isolamos o y, né? Ficou y igual a 2 menos x. Então aqui ficou a equação, ó. Y igual a 2 menos x. Lembra que por substituição eu tenho que isolar uma das incógnitas? Então eu já isolei lá no texto, lá está dizendo que está isolado a equação aqui. Então nós isolamos o y. E depois nós vamos conseguir os pares ordenados. Ok? Que vai ser todos os pares que satisfazem a equação. Os pares ordenados. Aqui nessa linha que nós vamos fazer para x, é onde nós vamos atribuir o valor para x. Qual o valor, professor? Vai depender do que eu quero mostrar. Qual é o valor que eu quero encontrar? Qual é o máximo, qual é o mínimo, né? Para onde eu quero chegar, né? Quando são suposições de valores, igual que na tabela está de -3 até 4. Então ele vai colocando aqui, ó. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele supôs alguns valores, ele impôs uma condição para x, ele impôs uma condição para a equação. Qual a condição que ele impôs para essa equação? Quando x vale -3, então no lugar de x você coloca -3. Quando x vale -2, ou seja, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Y é igual a 2, o menos permanece porque ele é da equação, -3. Então, y é igual a 2, menos com menos é mais, significa que ele vale 5. Aqui dentro, aqui lógico que não tem um espaço suficiente, porque eu não quis fazer uma tabela muito grande, entra essa equação. E quem é o par ordenado formado aqui por essa equação? É o valor sugerido e o valor encontrado. O valor sugerido foi -3. Lembra que sempre vem o x primeiro? E qual foi o valor encontrado? 5. Então tá aí, ó. Eu tenho um dos pares ordenados que satisfez a minha equação. E agora, sugerindo outro valor para x, eu impondo uma condição para x, eu estou impondo a condição de -2 para x. Então vamos lá, ó.
y igual a 2 menos 2. Então, y é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Quem é o par ordenado nessa situação? Menos 2 e 4. Agora vamos fazer a terceira aí, o menos 1. Y igual a 2 menos 1. Y igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Quem é o par ordenado? Aqui é o valor de y e aqui é o valor de x. Então é menos 1 e 3. Vamos fazer para 0 agora. Y é igual a 2 menos 0. Então y é igual a 2. Certo? Quem é o par ordenado? 0 e 2. Vamos fazer agora o lado positivo. Y igual a 2 menos 1, né? Agora não tem mais regra de sinal, porque o 1 é positivo. Então logo y é igual a 1. Quem é o par ordenado? 1 e 1. Vamos fazer para a condição ser o 2 positivo. Y é igual a 2 menos 2. Y é igual a 0. Então aqui é 2 e 0. Vamos fazer agora para a condição de x é igual a 3. Y é igual a 2 menos 3. Y é igual a menos 1. Então ficou 3 e menos 1. E agora a última condição, x é igual a 4. Y é igual a 2 menos 4. Y é igual a menos 2. Então aqui o par ordenado desse par aqui vai ser 4 e menos 2. Bom, fiz aí a condição para x. Tá certo? Cuidado, vai ver se está em outro lugar. Tá certinho a câmera aí. Então agora eu fiz a solução por tabela aqui, por suposições ou por condições direcionadas a x. Tá certo? Ou seja, quando que eu preciso fazer isso? Quando eu realizo uma pesquisa de um produto Y e eu tenho um valor X dependendo da demanda. Então eu falo assim, ó, se eu comprar 2 produtos tal Y, mas pelo preço menor de menos 3 do que ele valia, quanto que eu vou vender? Vou vender 5. E conforme o desconto vai diminuindo até chegar a um acréscimo, eu vou cada vez vendendo menos. Dando um exemplo de vendas, tá? Mas exemplos aí podem ser diversos. E aí entra o plano cartesiano, né? Aquele plano cartesiano que nós vimos aí um pouquinho antes das aulas anteriores. O que que é? Demonstrar esses pares ordenados no gráfico. Então vamos lá. Lembrando, aqui sempre vai ser Y ordenadas, aqui a abscissa sempre X. Ponto 0 é o eixo do meu eixo cartesiano, tá bom? É a origem. Da origem vai sair os números positivos e os números negativos. Então, ó, da origem que é 0 para a direita no horizontal, sempre os valores positivos. 1, 2, 3, 4. É o máximo que eu preciso em X, tá vendo? Ó? É 5 para a esquerda. Oi? 5. 5 aonde? 1, 2, 3, 4. Eu posso até onde a tabela precisa. Ele colocou 5 aí, mas desnecessário, porque a tabela não vai até 5 em X, ó. Vai até 4. Vou colocar os negativos em X. Professor, tem zero ali, ó. O 0 é aqui, ó. Do primeiro, de menos 3, 5. Aonde? Do primeiro. Ah, tá, mas o 5 é de Y. Tá certo? O 5 é de Y. Vamos lá agora os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 3 era suficiente, mas coloquei menos 4 para ficar 4 em 4. Lembra que eu falei para vocês? O eixo tem que ser construído pelo cartesiano, não tão preocupado com os valores do ponto. O valor do ponto tem que satisfazer o par ordenado, mas você tem que se preocupar com o distanciamento. É ele que tem que estar correto. Se eu colocar aqui, ó, de 1 em 1 e aqui de 2 em 2, e o distanciamento dele estiver correto, não tem problema.
tenho que fazer ele na escala, tá bom? Então vamos lá, agora eu já sei que o y vai até 5 positivo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por enquanto eu não vou colocar número para não ficar poluído o meu gráfico, tá? Eu vou colocar os números conforme a necessidade. Então eu vou aqui na primeira solução aqui, ó. Eu preciso do menos 3 em x, que sempre o primeiro número é x, e lá para o 5 positivo em y. Então, ó, 1, 2, 3. Então aqui, ó, menos 3. E eu vou aqui para o 5. Então vamos lá, vou tentar subir o mais retinho possível aqui, tá? Tá aqui, ó. Então esse cara aqui é menos 3 e 5. Já foi esse primeiro aqui, ó. Agora vamos para o segundo. Menos 2 e 4. Menos 2 está aqui e o 4 está aqui. Vamos lá de novo. Está aqui, ó. Menos 2 e 4. E o segundo par ordenado. Vamos lá, menos 1 e 3. Menos 1 está aqui, ó. E o 3 está aqui. Então vamos subir até o 3. Está aqui, ó. Menos 1 e 3. Agora vamos para a segunda parte, né? Que ele chegou no 0. 0 e 2. Quando ele é 0 de x, ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fica aqui, ó. Porém, ele se movimenta em y. Para onde? Para 2. Então aqui é o 2 e ele é o par ordenado 0 e 2. Agora vamos pegar 1 e 1. 1 aqui, ó, tem x e 1 aqui em y. Vou colocar do outro lado só para não misturar aqui, ó. Tá aqui, ó, 1 e 1. Agora o outro par ordenado. 2 e 0. 2 em x, 0 em y. Então ele só vai andar na horizontal. Então, ó, vai ficar aqui. Esse cara aqui é o 2. E ele é o par ordenado 0 e 2. Depois, 3 e menos 1, ó. 3. Menos 1 está aqui, ó, em y. Três e menos 1. E por último, 4 e menos 2. O 4 está aqui, ó. Menos 2 está aqui. Deixa eu até tirar esse cara daqui para não atrapalhar. Se eu pegar uma régua aqui, ó, eu vou provar que todos esses valores satisfazem a equação. Sabe por quê? Porque nenhum ponto ficou fora da reta. O ponto que ficar fora da reta aqui, ó, significa que ele não satisfez a equação, tá? Não vou conseguir passar certinho porque eu estou sem régua, né? Mas o ponto que ficar fora da reta significa que ele não satisfaz aquela equação que nós trabalhamos. Então isso é demonstrar a equação no gráfico. Exercício 10 da prova vai ficar bonito, bem no final da prova, né? Uma colorido assim, ó. Fácil, é mais fácil do que você resolver a equação por substituição e adição. Porque você vai atribuir valor para x, certo? Ou para y, você vai escolher quem que você vai trabalhar. Se você isolar o y, você atribui valor para x. Se você isolar o x, você atribui valor para y. Eu normalmente não coloco, eu prefiro colocar só as contas separadas, entendeu? Isso, tá só o valor típico. Mas na prova vai estar o par ordenado, porque é resposta. Lógico. Mas é resposta isso. Não entendi. Mas não é resposta? Não, mas pode cair para você mostrar para mim onde estão os pares ordenados dentro do gráfico.
Pode falar, Rian. Professor, aquele 2 ali foi aleatoriamente ou tem alguma razão? O 2 da onde? Y igual a 2 menos... Não, ele é da equação que ele falou que isolou lá no texto. Ele falou que tinha uma equação e isolou y. Então, quando ele isolou y, ficou aquela equação genérica ali. Tá certo? Isso uma das equações. Aí, o que vai acontecer? Se eu pegar a equação número 2 e fazer isso aqui de novo, e quando eu falo de sistema de equação, eu tenho que fazer com a equação número 2 também, aí eu vou encontrar o único valor que satisfaz as duas equações. Ou seja, não vou nem fazer as contas, vou só dar um exemplo para você. Eu tenho um sistema de equação, certo? Então isso aqui eu fiz com a primeira equação. Aí eu vou lá e pego aquela segunda equação, porque o sistema vem duas equações, não vem? E eu faço o mesmo processo. Aí eu vou lá e marco os pontos aqui da segunda equação. Vou dar um exemplo, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou lá e marco isso aqui, ó. E vou marcando os pontos. Quem é o ponto que satisfaz as duas equações? Esse aqui, ó. 0 e 2. Foi exatamente onde cruzou as duas retas. Então, o que acontece? Eu fazendo uma equação separada, eu tenho todos esses pontos que satisfazem a minha equação. Valores satisfaz a equação, uma equação ela é infinito. Sabe por que ela é infinito? Que tudo vai depender da condição que nós damos para a incógnita. Se eu der uma condição de menos 1 milhão, ele vai dar um valor. Se eu der uma condição de mais 1 milhão, ele vai dar também um valor ordenado. Então, quando a gente fala de uma única equação, os valores, os pares ordenados que satisfaz ela é infinito. Quando nós falamos de duas equações, nós temos apenas um valor que se cruza aqui, ó, nesse gráfico pequeno. E como se trata de uma equação de primeiro grau, ele só vai se cruzar uma vez, porque ele é uma reta. Reta não se cruza mais que uma vez. Reta só se cruza uma vez. Então, quando eu falo de sistema de equação, resolvendo ele pelo sistema de soluções gráficas e tabela, eu vou encontrar infinitas soluções para a equação 1, infinitas soluções para a equação 2. Mas quando eu falar que eu quero encontrar o resultado do sistema, o resultado do sistema é um só, que seria 0 e 2. Um exemplo aqui sem fazer as contas, tá? Estou só mostrando para vocês como se comporta a reta. Se eu fizer uma tabela com a equação 2, aonde cruzar a segunda reta, é o único valor que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Tá certo? E aí eu vou chegar em vocês nessa parte agora, mais para baixo, onde nós vamos falar de coplanares, né? Que vai entrar nessa parte de quando satisfaz e quando não satisfaz. Sim, vai estabilizar nessa tabela que ele vai fazer 342, que é um exemplo de fazer através de tabela. Ó, perceba aqui embaixo ele está falando assim, ó, até algo que eu estava falando para vocês agora. Observe o gráfico de baixo, onde foi que as duas retas se cruzou. E ele está falando assim, ó, considerando um sistema, agora não só uma equação única, x mais y igual a 2 e 2x mais y igual a 1, se também construirmos o plano cartesiano anterior, todos os pares ordenados que são solução da equação 2x mais y igual a 1, obtemos a segunda reta aí, ó. E ele se cruzou quase onde eu falei, né? Eu fiz aleatoriamente, foi perto de onde eu falei. Ele se cruzou exatamente no 3 e menos 1, quando ele fez esse mesmo processo na segunda equação. Ele se cruzou aqui, ó. 3, 1, menos 1 e 3. Então, no caso do exemplo do livro aí da apostila, o valor, o par ordenado que satisfaz as duas equações é o menos 1 e 3. E aí eu consegui provar isso através de uma tabela. Como eu consigo provar isso quando não é solução gráfica? Fazendo a substituição ou fazendo a adição. Aí aquele par ordenado que eu encontro resolvendo o sistema de uma vez, é o único resultado que satisfaz as duas. E quando eu resolvo elas separadamente, eu encontro infinitas soluções para a equação 1, infinitas soluções para a equação 2. Beleza, por enquanto? Tá certo? O gráfico e a tabela dão um pouco mais de trabalho, mas você consegue visualizar melhor o comportamento da sua equação. Ok? Bom, aí tem outro exemplo aí que vocês vão poder seguir na hora de fazer o exercício, né? Que aí já constrói as duas tabelas e depois ele faz o gráfico. Eu acho que é melhor também fazer isso. Fazer as duas tabelas e depois já fazer o gráfico. Fez a tabela da equação 1, fez a tabela da equação 2
E lá na página seguinte, lá na 344, ele foi e fez o gráfico já demonstrando as duas retas se cruzando. Perceba no exemplo que nós vamos ter vários pontos para a reta 1, vários pontos para a reta 2. Então nós temos infinitos pontos para a primeira equação, infinitos pontos para a segunda equação. E aí a pergunta vem, qual satisfaz as duas? Aí é somente um par ordenado. Professor, eu estou analisando aqui a primeira equação, mas eu não acho que eu estou achando estranho, porque ela deu um 2x mais 2y igual a 6, só que está falando que y é igual a 3 menos x. Você está falando em qual página aí? 343. 343? Na primeira equação. Então, mas aí é o segundo exemplo já, né? É. O primeiro exemplo não, o primeiro exemplo está ok, ó, x mais y igual a 2 e 2x mais y igual a 1. Isso faz parte desse primeiro exemplo que eu fiz na lousa. Tá. Já o outro é o segundo exemplo. E aí você vai ter que fazer as duas tabelas. Fazer não, né? Você vai ter como base aí para você fazer os exercícios na apostila. Lembrando que normalmente não cabe fazer tudo isso na apostila, então por isso que vocês precisam do caderno, tá? Aí você só põe o gráfico na apostila, faz a tabela e as contas no caderno. Ok? Bom, continuando aí na página 344 agora, nós vamos falar sobre classificação de sistemas de equação. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai que nós temos aí 10 minutos. Classificação de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá certo? Pessoal, se a tela do celular fechar, vocês me avisam, porque aí é quando cai a conexão, tá? Como vimos, podemos expressar graficamente todo o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá certo? Desde que nós fizemos eles separadamente aí, que a gente faz uma tabela para cada um. A fim de buscarmos uma solução real aí. Para tanto, traçamos no plano cartesiano as retas que representam cada equação. Porém, nem todo sistema de equação tem uma única solução. Podemos classificá-los de acordo com os seus números de soluções em sistema determinado, sistema indeterminado. Deixa eu escrever aí na lousa aí, para o pessoal entender que daí nós vamos falar sobre cada um deles aí. Vou apagar aqui, tá? Isso aqui vocês têm na apostila. É que o que eu gosto de fazer na lousa, porque é o seguinte, na apostila está pronto, né? E aqui na lousa a gente vai fazendo passo a passo para vocês entenderem como que aquilo ficou pronto. Então vamos lá, nós vamos classificar os sistemas, dependendo da solução que vai acontecer com ele. Nós vamos ter o determinado, o indeterminado e o impossível. Nós vamos ter o determinado, indeterminado e o impossível, né? A classificação dele é simples, tá, gente? Só prestar bem atenção no texto aí quando fala a respeito de um ou de outro. Vamos falar primeiro sobre o determinado. Recebem esse nome os sistemas que têm solução real. Ou seja, sistemas determinados apresentam um par ordenado x e y que satisfaça as suas duas equações, tornando um sistema possível e determinado. Então, quer dizer, foi possível você encontrar um valor e você conseguiu determinar aquele par ordenado para a equação. Então, ele é possível e determinado. Tá certo? Essa é a primeira definição dos tipos de sistema. E aí, logo abaixo, tem o gráfico aí demonstrando quando ele é possível e determinado. Note que as retas se cruzam em um único ponto, como vimos. Ele é a solução do sistema. Tá certo? Perceba que cada reta que está no desenho da apostila de vocês, ele está mencionando a reta roxa é tal equação. E a reta azul é outra equação. E exatamente onde ela cruzou é o ponto ali de par ordenado que deu aí a classificação de possível e determinado. Tá certo? Então ele é sistema determinado. Sim, em um sistema de equações do primeiro grau, com duas incógnitas, se as retas
que as representam forem concorrentes, ou seja, cruzassem ou se cruzam em um único ponto, esse sistema terá uma única solução, sendo classificado como sistema possível e determinado. Aí no balãozinho lá ele está dizendo assim, ó, o modo de identificar rapidamente se o sistema é possível e determinado é verificar os coeficientes das incógnitas. Quem são os coeficientes? Aqueles números que vem multiplicando, 2x, 3y. É verificar eles. De que forma que vocês vão verificar eles? Se os de ambas as equações forem distintos, trata-se de um sistema possível. Ok? Sistema indeterminado. São assim chamados os sistemas com infinitas soluções. Ou seja, nos sistemas indeterminados não há exclusivamente um único valor que satisfaça ambas as equações. Sendo assim eles possíveis, porém indeterminados. Por quê? Porque eu não consigo determinar o único ponto que satisfaz, eu vou ter infinitas soluções. Ou seja, aconteceu uma coincidência aí que as duas retas se passaram uma por cima da outra. Então, todos os pares ordenados que fez a satisfação da minha equação 1, foi todos aqueles que fez a satisfação da equação 2. Então, as duas retas passaram pelo mesmo ponto. Foi possível resolver? Sim. Mas eu consegui determinar uma única solução? Não. Então, por isso que ele ficou indeterminado, porque ele ficou com várias soluções. Tá certo? Então, ele é possível, porque teve possibilidade de resolver, porém, ele não ficou determinado em uma solução, e sim em várias. Tá certo? E aí lá vem o balãozinho para a gente entender da forma mais rápida, né? O modo de identificarmos rapidamente se o sistema é possível e indeterminado é verificar os coeficientes das incógnitas. Se as equações tiverem os coeficientes e o termo independente iguais ou múltiplos, 2 e 4, 3 e 6, né? 4 e 8, uma da outra, trata-se de um sistema indeterminado. Então, se eu tenho a equação 1 e a equação 2, eu percebo que a equação 1 e a equação 2 têm esses elementos de um ser o dobro do outro, ou múltiplo do outro, tá certo? Eu já vou saber que ela é possível, porém indeterminada. E a última classificação aí, que é sistema impossível, é quando eu resolvo as duas, simplesmente, eu resolvo as duas equações, tá certo? Aí eu desenho lá o plano cartesiano, uma reta passa aqui, a outra passa aqui, ó. Não tem como eu resolver nada, as duas não fazem parte do mesmo plano, né? Não tem os mesmos pares ordenados. Chamamos assim o sistema de equações que não tem solução, ou seja, os sistemas impossíveis. Não somos capazes de encontrar um par ordenado x e y que satisfaça ambas as equações. Todos que satisfaz a 1 não satisfaz a 2. E todos que satisfaz a 2 não satisfaz a 1. E aí ele fica como um sistema impossível. Eu não consegui chegar em lugar nenhum. Só consegui representá-los separadamente. Então são duas equações simples do primeiro grau e não faz parte do sistema. Ok? Simples assim. Tá certo? E aí tem os exemplos aí para vocês também verificarem sobre isso daí. E depois já começa sobre raciociniação. Depois já começa sobre raciociniação aí para vocês irem resolvendo ou também falando se é ou não impossível, determinado, indeterminada, tá ok? Logo abaixo aí vai ter métodos de resolução de equação de segundo grau como incógnita. Esse aí nós vamos deixar para a semana que vem, que é a página 348. Tá bom? Então nós vamos aí na nossa próxima aula de hoje continuar com o exercício, porque eles são continuação do que vocês estão fazendo. E aí vai ficar aquele esquema. Terminou em sala, folga no final de semana. Não terminou em sala, terça-feira vai ter que mostrar isso aí para mim. Semana que vem eu comecei nas apostilas, tá? Para quem tá com a apostila atrasada aí, Eric, Elô, que eu já olhei, que tá meio atrasadinha. Os outros que eu dei visto lá na outra semana, que tava com um monte de coisa sem fazer, coloca em ordem, tá certo? Senão o Clipe Escola vai roubar.